Esse vídeo faz parte do NEP, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nesse NEP, abordamos a biodiversidade no espaço geográfico e no tempo. Vamos lá? O início do nosso planeta Terra apresentava um ambiente caótico, vulcões em erupção, lagos e mares em formação e chuvas de meteoros. Um ambiente impróprio para a vida. Esse período é conhecido como pré-cambriano. Alguns milhões de anos depois, quando a vida na Terra já era possível, grandes animais habitavam aqui, com destaque para os dinossauros, que várias vezes aparecem em filmes e desenhos de forma feroz, com grandes dentes e correndo atrás de caça. Nesse vídeo falaremos de dinossauros, mas queremos te mostrar um outro grupo de dinossauros, os saurópodes. Esses dinossauros são bem diferentes daqueles que geralmente aparecem nos filmes. Eles andam mais devagar e não correm ferozmente atrás de uma presa. Seu corpo geralmente apresenta um grande pescoço e uma grande cauda. Alguns foram tão grandes que tiveram 30 metros de comprimento, que seria o tamanho de 3 ônibus enfileirados e o peso de 72 toneladas. Isso equivale quase ao peso de 14 elefantes adultos. Um dos saurópodes mais famosos é o Brachiosauro. E no Google você consegue acessar uma representação em 3D dele e observar melhor essas características. Os saurópodes não se alimentavam de outros animais, eles eram herbívoros, ou seja, alimentavam-se de plantas. Há 175 milhões de anos dominaram a era Mesozoica no período Jurássico, dominando vários territórios. Por isso esse momento ficou também conhecido como Idade dos Saurópodes. Aqui no Brasil já foram encontrados fósseis de saurópodes em Minas Gerais, em São Paulo e no Maranhão. Já mencionamos algumas características do grupo. Apesar disso, os saurópodes não formam um grupo de indivíduos que têm origem de um mesmo ancestral. Eles não fazem parte de uma mesma espécie. O que explica o fato deles terem características em comum é a convergência evolutiva, que é um processo onde indivíduos não apresentam parentesco em comum, mas por conta de viverem em condições ambientais parecidas, acabam apresentando semelhanças quanto à morfologia corporal, comportamentos e hábitos de alimentação. Já mencionamos que os saurópodes são herbívoros. Isso quer dizer que, diferente dos carnívoros que comem carne, os saurópodes se alimentam de plantas. A propósito, o grupinho dos dinossauros carnívoros também ganharam um nome. São os terópodes. Mas agora não vamos falar deles, vamos falar do alimento dos saurópodes, as plantas. Na escala de tempo geológico, há 450 milhões de anos, na era paleozoica, período ordoviciano, já era possível encontrar briófitas, o que nós conhecemos hoje como musgos. Ainda na era paleozoica, mas no período siluriano, 20 milhões de anos depois, as plantas vasculares conquistavam cada vez mais o ambiente terrestre. Nessa época, eram bem primitivas, nem tinham folhas. Em um tempo de 130 milhões de anos, foram se modificando até começarem a ter a aparência que nós conhecemos atualmente. Milhões de anos depois, começaram a se apresentar em um número considerável, formando as primeiras florestas do período carbonífero. Ao longo desses milhares de anos, começaram a aparecer as gimnospermas, plantas que não apresentam flores. Você deve conhecer, um exemplo é o pinheiro. No período Triássico, as gimnospermas eram dominantes e formavam grandes florestas. Coincidentemente, foi nessa mesma época que os dinossauros puderam ser encontrados. Lembra lá no início, quando falamos do domínio dos dinossauros herbívoros, a idade dos saurópodes? Isso foi possível pela grande quantidade de alimento disponível para eles.
No período Cretáceo, um evento causou a extinção de vários indivíduos, inclusive desses grandes dinossauros. Uma das hipóteses mais aceitas é que um asteroide de mais ou menos 10 km teria se chocado contra a Terra. A queda desse asteroide provocou uma nuvem de poeira que afetou o clima e a entrada de luz na Terra. Na época, os vulcões também estavam entrando em grandes erupções, o que pode ter contribuído para todo esse caos. Porém, alguns dinossauros sobreviveram e podem ser vistos até hoje. Nesse evento da queda do asteroide e mudanças de temperatura, algumas linhagens de dinossauros com penas estavam surgindo e sobreviveram a esse evento. As penas desempenharam uma função de isolante térmico. Esses dinossauros eram do grupo Terópodes, dinossauros carnívoros e bípedes. Você consegue reconhecer quais animais atualmente apresentam essa característica? Carnívoros, penas, duas patas.